Fala aí, galera. Beleza? Sejam bem-vindos aí ao meu canal. Depois de muito tempo, estou trazendo aqui mais vídeos e dessa vez é sobre exercícios de vibrações. A gente vai estar resolvendo aqui nessa série de 5 vídeos aí que eu vou estar soltando esses exercícios aqui, onde ele pede o seguinte: determine a equação diferencial que descreve o movimento de cada um dos sistemas mecânicos apresentados nas alternativas. Em seguida, substitua os valores numéricos fornecidos para as variáveis e calcule a frequência natural do sistema expressa em Hz. Ou seja, a gente tem que achar a equação que descreve um movimento do sistema para cada um desses e no final calcular a frequência natural de cada um. É, Então, antes de começar, eu gostaria de deixar alguns avisos aqui. Eu sou assim como vocês, estudantes, então aqui minhas resoluções podem conter erros durante a gravação. Eu posso estar trocando nome de constantes, seja o que for. Então não levem como verdades absolutas. Sempre consulte aí o seu solucionário, o seu professor e tudo mais. Isso aqui é apenas tentar ajudar alguém aí que não está entendendo muito bem a matéria. Então, dito isso, vamos lá começar. É, para todos esses sistemas aqui, a gente tem que a equação geral assim para vibrações livres não amortecidas é mq ponto, dois pontos, mais kq igual a zero. O que quer dizer isso? Esse aqui pode ser velocidade ou pode ser também variação angular e assim por diante. Pode ser em relação a y, tanto faz. Mas quer dizer aceleração, de alguma maneira. Dois pontos aqui significaria, por exemplo, como eu já gravei vídeos de cálculo, algumas pessoas conhecem como duas aspas. Ou seja, é, deslocamento é igual a x, velocidade é igual a derivada, né, do deslocamento no tempo. Então, x barra ou x pontinho. E aceleração é a variação da velocidade no tempo, que é x dois pontinhos. Só para vocês entenderem aí o que que a gente vai estar chamando de x ponto, x dois pontos, e assim vai. Enfim, e a frequência natural é ômega n, frequência conhecida popularmente na engenharia como ômega, né, pela constante ômega, raiz de km. O que que é esse k? Esse k não é simplesmente a constante elástica da mola, e nem então também a massa, somente a massa. Senão ficaria muito fácil eu pegar aqui o k e o m, substituir aqui, pronto, acabou o exercício. O k vai ser toda a parcela aqui que vai estar multiplicando o nosso o q, ou seja, o nosso x, o nosso y, e o m vai ser toda a nossa parcela que vai estar multiplicando aqui o qzinho dois pontos, ou o x dois pontos. Dito isso, vamos começar. Vou estar resolvendo esse exercício aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir se a gente vai resolver ele pelo método de energias, ou seja, a gente vai analisar somente a variação da energia pelo tempo, a gente vai conseguir chegar na equação final. Vou fazer alguns exercícios assim, ou a gente pode fazer simplesmente por diagrama de forças, que é lá o diagrama corpo livre, colocar as forças para os lados e a gente manipula isso aí. Esse exercício eu acho ele mais fácil de fazer por, vamos chamar aí de método de forças. Por quê? Porque não tem nada rotacionando, ou seja, girando. É um sistema bem simples, ou seja, a gente vai ter umas forças aqui, tal, força-peso, e enfim, vai ser um exercício fácil de resolver. E a gente não tem deslocamento de massa, por exemplo, não é um pêndulo. Pêndulo é melhor fazer por energia. Exercício desse tipo aqui
já também é melhor fazer por energia. Por quê? Se a gente for fazer por força, a gente vai ter que fazer muitas decomposições de forças aqui. Então, fica complexo. Então, vamos começar. Nós vai fazer de tudo. Vamos ver aí, ó. Você que ficou até aqui, muito obrigado pela atenção. Vamos continuar. O vídeo é demorado mesmo, sem edição. Então, bora. Mas é para ensinar você que até hoje não sabe nada. O que que a gente tem aqui no nosso sisteminha? A gente tem esse carrinho. Aqui ele está em repouso. Sendo que ele vai poder deslocar nesse sentido. Uma coisa que a gente tem que analisar é o peso do sistema anula com as pré-cargas das molas. Como que a gente analisa isso? Se a gente tirar aqui uma mola, o sistema vai mexer a partir dessa posição que a gente está olhando. Vamos supor que a gente apagasse essa molinha aqui, ó. Vou pegar uma cor branca. Você não concorda que o sistema ia descer para baixo? Porque essa mola aqui já estava oferecendo uma resistência aqui, essa massa aqui já estava comprimindo ela e aqui ele já estava tracionando. Então, ou seja, essa mola K1 vai ter que suportar toda a força. Então ela vai acabar tracionando um pouquinho. Ela vai deixar a molinha descer um pouco. Imagine isso uma peça real mesmo. Enfim, isso vai ser importante ali nos nossos cálculos. Então, sempre faça essa análise. Se a massa do sistema anula com a pré-carga da mola. Em outras palavras, se as molas aqui já estão com uma pré-carga, já estão exercendo alguma força no ponto de equilíbrio. Nesse caso aqui, sim, porque está segurando esse carrinho. Aqui ele está tendendo a descer. Se eu tirar as molas aqui, o carrinho desce. Então as molas, de alguma maneira, estão fazendo uma força para que esse carrinho não desça. E desculpa também, pessoal, os vícios de linguagem, como falar muito es, tal. Não me policiei muito ainda contra isso. Enfim, então vamos desenhar o que a gente tem aqui, ó. Vou dar um zoom. Eu tenho medo de não ter pegado o que eu tinha falado aqui, hein? Pode ter cortado aí no meu gravador de tela, mas eu estava explicando esta fórmula aqui. O que a gente tem aqui? Se a gente mover o carrinho, ponto O aqui, ó, tudo, ponto de equilíbrio. Vamos imaginar que a gente fosse lá e fizesse uma força nesse carrinho para cá. Ele movimentou para cá. Ó. O que a gente tem aqui? O que a gente tem no carrinho? A gente tem a força peso aqui. A gente tem uma força K tentando empurrar o carrinho de volta, ou seja, ele está comprimindo essa mola. Então, aqui a gente vai ter a força da mola, né? Que é K2 vezes o que a mola deforma. Nesse caso aqui, a gente andou o X com o carrinho. Então, K2X. E essa mola aqui, ó, está tentando puxar o carrinho de volta, porque ela está tracionada. Ou seja, a gente vai ter uma força também no mesmo sentido que essa. Então, K1X. Beleza? O que a gente tem que analisar aqui? A gente ainda está precisando ter uma força aqui que não está na direção aqui do nosso sistema. Vamos adotar aqui, ó, como essa sendo a direção x e y. Nosso W aqui, ele não está no nosso sistema cartesiano. Então a gente tem que decompor ele. Vai precisar mais para frente? Não. Por quê? Porque o peso, como eu falei, vai anular com a pré-carga da mola. Então ele não vai ser influente. Mas vamos fazer mesmo assim essa decomposição. Um jeito muito fácil é já falar que ele é mg seno de θ.
Mas vamos aí fazer isso daí do zero. Então, o que que a gente vai ter? Lembrando que a gente tem um ângulozinho θ aqui, ó. Aquilo aqui, tá vendo? Então, a gente deveria ter aqui, ó, um ômega x. E no caso aqui, um ômega y. Vou colocar nessa direção aqui, ó. Ômega y. Mas percebam que aqui eu não posso falar que aqui é um ângulo reto. Vim cá, ó. Falar que é θ. Ou seja, falar que esse é um triângulo assim, ó. Ômega, W, ômega x. Ômega não, né? WX. Porque do inglês W é igual weight, ou seja, peso. A gente que poderia escrever com P, tanto faz. Então, por que que não pode ser isso? Porque o W aqui é a nossa maior força, então ele é a nossa hipotenusa. Então logo a gente não pode falar que é 90 graus. Ou seja, essa forcinha aqui, ó, seria mais fácil de a gente passar esse ômega x para cá, ó, rebater ele para cá, ó, paralelo a ele mesmo. Então o nosso ômega x estaria aqui, ó. Aí sim, aqui faz o ângulo de 90 graus. E o W permanece sendo a hipotenusa. Então, como que a gente pode imaginar isso aí? Vou traçar aqui de outra cor. Aqui, ó. Vamos lá. Vou ter que copiar essa imagem aqui, porque já está ficando muito poluído. Ou seja, a gente tem nossa força W para cá. Vou redesenhar nosso sistema cartesiano aqui, ó. X e Y. A gente vai ter nossa força Y aqui, ó. Nossa decomposição em Y e nossa decomposição em X. Aqui sim a gente tem um ângulo de 90. Como que a gente vai calcular ele? Isso daí é bom para fazer uma leve revisão. Isso aqui a gente sabe que aqui é θ, aqui no nosso caso é 90, que eu estou fazendo aqui com o chão, certo? Ó, é a força W com a inclinação do plano desse ângulo θ. Então eu estou, ó, literalmente fazendo isso aqui, ó. Enfim, aqui a gente tem o θ, então logo aqui tem que ser beta. Então, θ mais beta mais 90 tem que ser igual a 90 graus. Ó, 180 graus, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo. Se a gente for vir cá e continuar projetando o eixo Y e o eixo X, e a força W aqui também, ó, a gente tem que, quando a gente tem esse problema aqui, ó, se aqui eu tenho um ângulo beta, obrigatoriamente esse ângulo aqui é igual a ele. Se é alguma relação de retas cortantes, sei lá, algo do tipo. Ou seja, isso aqui é beta, aqui também é beta. Dito isso, a gente tem aqui, ó, que aqui é o nosso eixo Y, ó, aqui é o nosso eixo X e aqui é o nosso eixo Y. Então a gente sabe que aqui tem 90 graus. Ou seja, se a soma dos nossos ângulos aqui é igual a 180, a gente tem aqui, ó, vamos analisar essa reta aqui do eixo W, né? Se a gente tem beta, vamos analisar essa curvinha aqui, ó. Se a gente tem beta mais um 90, então logo aqui tem que ser alfa. Ó, aqui tem que ser θ, para fechar aí os 180 graus.
correto? Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um triângulozinho assim, ó. Θ, WY, WX e W. Agora sim, a gente consegue decompor a força X. Então, a relação que envolve o ângulo e o cateto oposto é o seno. Então, seno de θ é igual a hipotenusa sobre cateto oposto, que é ômega x, WX. Logo, W é igual a WX seno de θ. Ou seja, voltando no nosso probleminha aqui, ó, x e y. A gente tinha aqui o nosso K2x, K2x. A gente aqui em cima tinha o nosso K1x. Por que que ambas deformam x? Lembra que a força aqui é o cada mola vezes o que ela deforma. Porque elas estão todas interligadas. Ou seja, se eu movimentar x para cá, logicamente que também tem que movimentar x para cá. Entenderam? Por exemplo, ó, se eu tô carrinho aqui, eu andei com o carrinho para cá. Se eu andei x aqui, ó, então essa mola comprimiu x e essa tracionou x. Vocês têm que ter claro isso na mente de vocês. E a gente vai ter aqui uma força para baixo aqui, que é o mg seno de θ. Ah, por que que mg? Porque a força peso é igual a massa vezes gravidade. Então, dito isso, a gente consegue agora montar o nosso sisteminha. Então, somatório de forças em x igual a zero. Não, igual a zero não. Igual a massa vezes a aceleração. Esse bloquinho aqui está se movendo, ele está acelerado. Vamos lembrar disso também. Ele tem uma certa velocidade e uma certa aceleração. Ele não está com velocidade constante. Por quê? Porque aqui, se a gente fosse traçar aqui o movimento dele, a gente tem uma senoide, certo? Então ele está sempre se mexendo aí. Nesse caso aqui, ó, se a gente fosse traçar o gráfico dele, a gente teria ele vai para cá, a outra mola puxa ele volta, ele fica fazendo essa oscilação com uma certa frequência. E como ele não tem amortecimento, essa amplitude aqui se manteria por todo o tempo, que ele não disparia energia, então a gente não teria algo desse tipo aqui, ó. A gente começa e vai perdendo amplitude até parar. Isso que é função de um amortecedor, né? Diminuir aos poucos a amplitude de vibração, até tender a zero. Mas isso é assuntos futuros. Dito isso, então, somatórios de força é massa vezes aceleração, segunda lei de Newton. Posso estar falando errado, mas acho que é a segunda mesmo. Enfim. Então, o que a gente tem? Vamos representar com menos tudo que é contra a movimentação do nosso bloquinho. Ou seja, tudo que está literalmente contra o movimento. Então a gente tem menos K1x menos K2x é igual massa vezes aceleração.
Uai, Moisés, por que você teve todo esse trabalho aqui para decompor essa força aqui? Para mostrar para vocês caso algum outro problema e fazer uma revisão aqui top com vocês. É, Lembra que eu falei lá no início que a gente tinha que analisar se o peso anulava com a pré-carga da mola? Ou seja, esse peso aqui, ele não é influente, ele está sendo anulado com a pré-carga da mola, logo, é, as componentes a ver com o peso do nosso bloquinho não interferem aqui nas nossas equações, a gente não coloca elas, a gente simplesmente omite. Então, eu já darei para ter resolvido esse problema em 3 minutos, mas vamos aí. Então, passando esse mx para cá, vai ficar todo mundo negativo. Então, a gente pode multiplicar por menos 1 e fica todo mundo positivo. Logo, a gente tem que mx, dois pontos, mais k1x, mais k2x é igual a zero. A gente pode agrupar k1 mais k2 aqui, ó, que eles estão, a gente bota o x em evidência. Então, mx, dois pontos, aceleração, mais k1 mais k2, x é igual a zero. Simplesmente isso. Agora, então essa aqui é a equação que descreve o nosso movimento ali. A gente pode substituir, ó, 1000 newtons e 5000 newtons metros. Então, a massa é 10 quilos. Sempre coloco aqui tudo no sistema internacional. Então aqui fica 1000 mais 5000, x igual a zero. Posso ter invertido a ordem aqui e tal, ou é isso mesmo. Enfim, só conferir, né? Qual o valor de K1? K1 é 1000. Isso. K1 é 1000. Tá certinho a ordem que eu coloquei aqui. Então, 10x dois pontos mais 6000x é igual a zero. Essa aqui é a nossa resposta 1. O que a gente tem que analisar aqui agora? Ó? O que multiplica a aceleração é a nossa massa, que a gente vai substituir lá na fórmula da frequência. E o que multiplica o nosso x é o nosso k. Ah, como é que eu vou lembrar o que é a massa e o que é k? Lembra aqui, ó, esse 10 aqui ó, é 10 o quê? 10 quilos. Então, logicamente, tem que ser a massa. A massa não vai estar em newton por metro. E o que multiplica aqui esse x aqui, ó, qual que é a unidade de medida dele? Newton por metro. Oh, isso daí é mola. Então pronto, acabou. É o K. Então a gente vai ter aqui ômega n é raiz de K sobre M, que é raiz de 6000 por 10, ou seja, raiz de 600. Então corta aqui. Raiz de 600 é igual a 24,49 radiano por segundo. Porém, ele quer em hertz. O que é hertz? É, São oscilações por segundo. Então, a gente tem aqui, ó, frequência natural é igual ao ômega n dividido por 2π. Se você não tiver essa fórmula aqui, provavelmente você vai ter, ou como que a gente chega nela? A gente quer passar isso aqui para hertz, né? A gente tem 24,49 radianos por segundo. Se a gente dividir isso aqui por 2π, a gente 2π é uma oscilação. Então a gente vai estar tendo uma oscilação por segundo. É isso, esquece daí que eu falei. Enfim. Então a gente tem 24,49 dividido por 2π. Logo, frequência natural é igual a 3,89
Hz. Chegamos aí na nossa segunda resposta e fechamos o exercício 1. Até mais, espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!